O Jason Vieira está conosco aqui, o economista Jason Vieira. Jason, bem-vindo de novo. Hoje eu tive a atenção de medir, de exatamente olhar para o Ibovespa e para o dólar antes da fala do presidente Temer e fui tempo depois, logo depois e algum tempo depois. Na verdade, o dólar estava subindo um pouco mais, subiu menos e o Ibovespa teve uma oscilação na segunda casa decimal. O que está acontecendo? A economia se descolou, pelo menos do ponto de vista de reagir à turbulência política, porque também há sempre uma expectativa de que poderia voltar a gerar emprego e com um crescimento maior agora no segundo semestre. Qual é o comportamento da economia diante? Porque na política tem turbulência todo dia, né? O mercado financeiro, pelo menos, ele está num sentido mais pragmático nesse momento, aguardando alguma coisa mais concreta acontecer. Porque tudo isso ainda é o jogo de cena. Tudo o que está acontecendo ainda são jogos de cena e a grande preocupação do mercado, que acabou um pouco diluída de alguma maneira, são as reformas. Aquilo que eu repeti, que eu falei da última vez, estou repetindo agora. A preocupação do mercado é em relação às reformas, porque as reformas vão dar a base necessária para que o Banco Central utilize o único instrumento, nesse momento, possível de estímulo da economia, que são os cortes de juros. Os cortes de juros devem continuar, pode ser que sejam menos do que pronunciado anteriormente, que foi de 1%, agora seria de 0,75%, mas ainda é um ciclo de cortes. O mercado, então, até para evitar operar por oscilações muito grandes dentro do noticioso, que é muito frívolo, que é o noticioso político, o mercado meio que se vacinou um pouco disso. A economia, na verdade, ela entrou já num ritmo mais de espera. Os últimos indicadores econômicos que nós tivemos foram bons. Nós tivemos hoje um indicador excelente de setor externo, exportações muito boas, nós tivemos inclusive gastos de brasileiros no exterior também elevado, que não afetou o nosso superávit de conta corrente. Então, do lado externo, estamos bem. Nos financiamos e conseguimos nos manter em caso de alguma crise maior. No lado interno, os indicadores de inflação continuam em queda contínua. Hoje nós tivemos o IPC da FIP, veio abaixo das expectativas, 0,04. É um dos que mais tem caído. Exato. Vai haver, óbvio, um impacto agora por conta da ANEEL, a gente sabe disso, vai ser mensurado nos índices de inflação, mas já se sabe também que esse impacto é diluído, por conta exatamente do intra e extranúcleo da inflação está muito comportado. Então nós temos uma conjunção de recessão, ciclo de preços em baixa em nível global e local, um dólar relativamente comportado, apesar de ter saído de 3,10 a 3,30 durante a crise exatamente do dia 18, mas tudo é um cenário confluente para que os juros continuem a cair. Por que esse dólar se manteve? A Bolsa não recuperou, claro, a Bolsa chegou a ter 67 mil pontos, alguma coisa assim. Ontem chegou a 62 mil pontos, voltou, hoje caiu um pouquinho. Por que a Bolsa não voltou àqueles patamares anteriores e o dólar também não recuou, ou pelo menos próximo daqueles valores? Exatamente nesse contexto de dúvidas. Ainda não houve nada otimista o suficiente. Ou seja, você mexeu na gordura do dólar, que o dólar tinha subido a 13,40. Exato. O que tem agora, vamos dizer, é o dólar ideal no curtíssimo prazo. Ele é um dólar que ainda, de certa maneira, ajuda os exportadores, não é aquele dólar próximo de 3, e é o dólar que também não fere os importadores. Ele não saiu de não foi uma coisa muito monstruosa dentro do contexto que se tinha anteriormente. Então, temos um dólar que, em nível inflacionário, ele é bom. Ele continua mantendo a atividade econômica e nós estamos com uma super oferta agrícola que está ajudando vários setores, que ajudou o primeiro trimestre, o PIB, inclusive, teve uma grande contribuição do setor agrícola e que deve se repetir no segundo trimestre em alguns aspectos. Então, tudo isso conflui em um cenário que ainda é de recuperação, mas depende do avanço dessa recuperação exatamente das reformas. Jason, me conta, você é do mercado financeiro, qual é a sua percepção em relação à política? Porque eu posso entender que o Procurador-Geral da República ofereceu uma denúncia contra o Presidente da República, que tem uma escuta que está sendo usada, uma delação que está sendo usada como prova, ali, nesse momento. Tem a cena da mala, essas coisas todas. Muito bem. Eu posso entender também, até porque é igualmente verdade, e é muito mais verdade porque está comprovado, que vários movimentos da economia feitos pelo governo conseguiram trazer a economia para um cenário de tentativa de recuperação. As reformas estão extremamente discutidas, não há dúvida em relação à reforma. A pessoa pode ser contra ou a favor, mas tudo bem. Exatamente. Mas não há tantas dúvidas acerca. Muita coisa foi negociada antes, tanto na reforma trabalhista como da Previdência. Qual é a sua percepção em relação ao político? Porque antes a gente tinha aqui, a Bolsa era, digamos, frenética. Qualquer coisa que acontecia em Brasília, isso aqui explodia.
não é mais assim. Aliás, isso me chama a atenção, até uma certa maturidade do mercado de não ficar oscilando desesperadamente. Parte disso tem uma explicação técnica e parte disso tem uma explicação econômica. A explicação econômica é uma grande liquidez mundial. Nós estamos num ciclo mundial de liquidez inédito no mundo. Nós vimos agora, hoje, Mário Draghi, que é o presidente do Banco Central Europeu, citou pela manhã que ele acredita que os estímulos devem continuar. Liquidez que o dinheiro na praça. Dinheiro na praça. Muito. Está sobrando, dinheiro no mundo. No mundo, vamos lá. Isso por conta da crise de 2008. A solução da crise de 2008 foi: bota dinheiro circulando. Só que os níveis de atividade global estavam tão deprimidos que isso não gerou inflação global. Então nós estamos num ciclo novamente inédito. Nós temos uma inflação global baixa, nós temos um ciclo de atividade econômica em recuperação, em alguns blocos menos, em alguns blocos mais, mas isso tudo se conflui com essa liquidez monstruosa, essa quantidade de dinheiro monstruosa. O Federal Reserve, Banco Central Americano, está tentando a linha contrária. Ele está começando a enxugar um pouco dessa liquidez, só que ele sozinho não faz verão. Ele está enfrentando um bloco europeu e o bloco asiático, que também está colocando dinheiro na praça. Esse é o ponto de vista econômico. Então nós temos uma liquidez mundial global suficiente para que poucas coisas assustem. Nós tivemos esse ano 2 bombardeios por parte dos Estados Unidos em países árabes. E nada aconteceu. Nós estamos com os hacks russos. Petróleo, nem no dólar, nem no euro, nada. A segunda explicação ela é técnica. Hoje os mercados estão extremamente eletrônicos. Hoje os mercados oscilam muito através das operações de robô, que é que nós chamamos no mercado financeiro, que são operações frenéticas em alto ritmo, que chama high frequency, alta frequência. Só que essas operações, elas exatamente são menos suscetíveis às questões psicológicas. Entendi. Então o mercado também tem esse segundo aspecto. Além de, obviamente, aí voltamos para o aspecto econômico, a comunicação dos bancos centrais de 2008 para cá sofreu um avanço semelhante ao que aconteceu com a computação. Melhorou muito. Os bancos centrais nunca se comunicaram tão bem como tem se comunicado agora. Rapidamente, nada justifica o Congresso ficar paralisado porque há uma discussão... Não, deveria avançar com as propostas, não faz sentido isso. A desconexão do Congresso com a realidade brasileira é gigantesca. É gigantesca. Sabe-se que o único instrumento agora com a questão fiscal são os juros, e eles sabem também que os juros só podem ser cortados se no mínimo a questão fiscal esteja endereçada. Está aí a solução para as coisas, é só querer avançar. Não, porque é incrível, tudo já foi negociado antes, de delação, não sei o quê, e outras, são reformas por país. E a questão assim, parte do Congresso necessita dessas reformas para se cacifar politicamente, porque se chegar 2018 e o Congresso não tiver aprovado as coisas, chegar em 2018, a situação econômica estiver ruim... Com esse nível de desemprego e sem perspectiva de melhora? Os políticos serão os primeiros culpados por isso tudo. Não vai ter para Lula, não vai ter para Aécio, não vai ter para Alckmin, não vai ter para... Não vai ter para deputado e senador. E não vai ter deputado para senador. Eles, inclusive, podem sofrer ainda mais com uma renovação congressual. Então eles têm que tomar cuidado, porque deles depende também a economia. Dias, vamos continuar provocando. O Congresso parece que tem um tempo diferente da sociedade e isso ofende a inteligência do brasileiro.